Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Gabriel Elias, sou coordenador de Relações Institucionais da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A plataforma é uma rede de mais de 40 organizações da sociedade civil brasileiras que trabalham pela reforma da política de drogas no nosso país, entre elas a Conecta Direitos Humanos, que também faz parte dessa audiência, representada aqui pelo Rafael Custódio. Gostaria de agradecer, inicialmente, pela oportunidade de trazer esse importante tema como audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O motivo pelo qual nós trouxemos esse tema é que, este ano, o ano de 2017, começou com episódios de grave violência dentro dos presídios brasileiros, reforçando o conhecimento regional do estado de coisas inconstitucional que é perene no sistema prisional brasileiro. O que trazemos nessa audiência é que um dos principais agravantes da situação atual do sistema prisional do nosso país é a política de drogas vigente e seus efeitos sobre o encarceramento em massa. Como no resto do mundo, no nosso país, a proibição das drogas é baseada na premissa de que algumas substâncias podem causar danos à saúde das pessoas. Essa é uma premissa com a qual concordamos. No entanto, para resolver o problema associado a essa primeira premissa, o Estado adota uma segunda premissa, que é a de que, para prevenir os danos causados pelas drogas, é preciso perseguir penal e militarmente a produção e a distribuição dessas substâncias. Como vamos demonstrar, a proibição baseada nessa lógica penal e militar falha em proteger a saúde das pessoas. Em primeiro lugar, ela é incapaz de diminuir o consumo de drogas no país, e, em segundo lugar, ela agrava os danos que podem ser causados por essas substâncias. O primeiro efeito imediato da proibição de drogas está na violência associada a essa política. Ao proibir a produção e o comércio de drogas, o país subsidia organizações criminosas que passam a ter o monopólio desse lucrativo mercado. Para combatê-lo, o Estado se arma e, nessa guerra, o Brasil se tornou o 10º país com o maior número de mortes violentas no mundo. Mais de 60 mil pessoas morrem por ano no país, a maioria delas jovens. São pessoas que tinham sonhos de um futuro inteiro pela frente. Tinham parentes que os amavam, amigos e pessoas queridas com quem compartilhavam histórias. Cada morte parece o fim do mundo para esses familiares e amigos que ficam, mas não parecem ter a devida importância da sociedade em geral e do Estado brasileiro. E o Estado tem uma responsabilidade ainda maior por essas mortes no Brasil. Com uma política de segurança cada vez mais militarizada, a polícia mata 9 pessoas por dia no Brasil. No estado de São Paulo, uma em cada 4 pessoas assassinadas em 2015 foram mortas pela polícia militar. A política de drogas ganha ainda uma particularidade mais terrível no Brasil, que é o seu viés racial. Dentre os jovens que foram vítimas de violência no ano de 2012 no Brasil, 70% eram negros. Entre a população de pessoas presas, 61% são negras. Se o consumo de drogas causa danos à saúde das pessoas, deveríamos imaginar que o cuidado e o tratamento aos usuários de drogas seria prioridade. No entanto, as redes de atenção psicossocial para álcool e outras drogas, que são hoje o melhor e mais preparado método para a atenção ao problema, têm uma abrangência claramente insuficiente para as demandas do país. Em seu lugar, o Estado se ancora no uso de parcerias com comunidades terapêuticas que, em sua maioria, não se baseiam em evidências científicas, e algumas foram até denunciadas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pelas violações de direitos humanos. No último domingo, ocorreu um episódio exemplificativo da violação de direitos humanos na aplicação da política de drogas baseada na proibição no nosso país. Às 5 horas da manhã, começou mais uma operação policial na área conhecida como Cracolândia. Esse território na cidade de São Paulo é historicamente um espaço em que se concentram pessoas usuárias de drogas, notadamente de crack. Nessa última investida, os jornais noticiaram 900 policiais, incluindo a cavalaria e atiradores de elite. Os policiais enquadraram e apreenderam mais de 80 pessoas, estouraram portas dos hotéis da região, jogaram bombas de gás, dispararam balas de borracha e investiram com cachorros contra as pessoas que estavam lá. Desde que assumiu a prefeitura, em janeiro deste ano, a nova gestão prometeu acabar com a Cracolândia. Ontem, iniciaram a demolição de um prédio na região quando ainda havia pessoas dentro, ferindo 3 delas.
Agora a Prefeitura pediu na Justiça a internação compulsória em massa de 400 pessoas que vivem na Cracolândia. Esta é uma tentativa do Estado de legitimar novas formas de encarceramento de usuários de drogas, contrariando orientações internacionais e a própria legislação brasileira. Essas pessoas que usam drogas e vivem na Cracolândia são frequentemente referidas nos jornais como zumbis, e foram até consideradas pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no julgamento da descriminalização das drogas, como corpos sem alma. No entanto, elas têm sim sentimentos, desejos, uma história e rosto. Vou contar brevemente a história de uma delas. Desirê Mendes Pinto foi presa em 2012 durante a chamada Operação Sufoco, na Cracolândia. Portando drogas que eram para seu consumo próprio, foi condenada a 6 anos de prisão por tráfico e conseguiu o direito de aguardar os recursos em liberdade por sua gestação em risco àquela época. Assim como inúmeras outras mulheres em conflito com a lei no Brasil, Desirê vivenciou múltiplas situações de violações de direitos. No momento da abordagem policial, grávida, sofreu violência por parte dos policiais que a prenderam, que foram as únicas testemunhas do seu processo. No curso do processo criminal, a Justiça considerou que Desirê tinha maus antecedentes e, por isso, aumentou sua pena em 1/6. A mesma justificativa foi dada para negar o reconhecimento do caso como tráfico privilegiado. No cárcere, deu à luz ao seu filho mais novo. Durante os 5 anos em que aguarda seu recurso, fora do cárcere, Desirê conseguiu se estabelecer em seu trabalho como confeiteira, fez diversos cursos de empreendedorismo, voltou a estudar e retomou o contato com sua família. Toda essa história escrita ao longo desse tempo está ameaçada hoje pelo pedido do Ministério Público Federal de decretar sua prisão no último dia 9. Toda prisão é violadora, mas a prisão, no caso da Desirê, ameaça a continuidade de todas essas conquistas e a própria continuidade da sua vida. Esse caso evidencia que, ao contrário do que diz, a política de drogas aplicada no Brasil, de cunho proibicionista, não está preocupada com a saúde das pessoas, mas sim com o controle sobre seus corpos e seus territórios. Bom dia, meu nome é Rafael Custódio, da Conecta Direitos Humanos, entidade também integrante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Queria primeiro reiterar os cumprimentos à comissão por ter se sensibilizado diante de um tema tão importante para nós e nos ter propiciado esse espaço inédito, uma audiência temática sobre política de drogas do Brasil, e também agradecer a presença do Estado brasileiro que, através da sua presença, nos mostra uma sensibilização e interesse em diálogo em relação ao assunto. O caso da Desirê Mendes Pinto, indicado pelo meu colega, é um triste exemplo de um cenário brutal de encarceramento feminino no Brasil. A população carcerária feminina cresce em um grau alarmante. De 2000 a 2014, o número de mulheres presas no Brasil saltou de 5.600 para 33.973. Os dados mais recentes apontam que 64% das mulheres encarceradas no Brasil estão detidas por delitos de drogas, um número proporcionalmente 3 vezes maior que o de homens detidos pelos mesmos delitos. O perfil da mulher detida por tráfico de drogas é aquela presa carregando pequenas quantidades, sem passagem anterior pela polícia, em atividade de complementação de sua renda. Não exercem controle sobre o mercado, repartindo lucros ou controlando a distribuição, mas apenas um papel acessório, precário e mal remunerado. Na região da fronteira brasileira, a exploração de adolescentes e mulheres indígenas e não indígenas é uma das principais causas do aprisionamento e um grave problema que nos preocupa pela vulnerabilidade das pessoas exploradas nessas ações. De acordo com dados oficiais, em dezembro de 2014, 78% das mulheres presas no estado de Roraima, por exemplo, estavam acusadas de um crime relacionado às drogas. No Mato Grosso do Sul, outro estado fronteiriço, esse percentual atinge nada menos do que 86% das mulheres presas no estado. Essas mulheres praticam o chamado tráfico privilegiado, uma espécie de tráfico menos gravoso, segundo a legislação de drogas brasileira. O tráfico privilegiado, até poucos meses atrás, era considerado um crime hediondo, o que prejudicava a progressão de pena dessas mulheres e as impedia de qualquer possibilidade de requerer benefícios legais. Diante desse quadro, em 2016, o Supremo Tribunal Federal, após intensa insistência e intensa pressão dos peticionários, mudou seu entendimento e definiu que o tráfico privilegiado não poderia mais ser considerado hediondo.
Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça seguiu o mesmo caminho e revogou a sua súmula interpretativa que tratava do tema. Dessa forma, desde julho de 2016, o novo entendimento deve ser cumprido por todos os atores do sistema de justiça e pode contribuir para que dezenas de milhares de pessoas selecionadas pelo sistema penal, especialmente as mulheres, possam cumprir suas penas de modo muito menos gravoso, representando medida importante de racionalização da execução penal. Todavia, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter hediondo do tráfico privilegiado não vem sendo aplicado pelos juízes promotores do país, persistindo no agravamento da superlotação carcerária no Brasil. Na prática, o Estado brasileiro se recusa a cumprir tal determinação e as mulheres presas nessas situações ainda precisam recorrer às cortes superiores para ter um novo entendimento reconhecido, situação que caracteriza deficiência grave no acesso à justiça para essas pessoas. Também é importante denunciarmos o impacto da desproporcionalidade das penas de tráfico no encarceramento de adolescentes no Brasil, que também dialoga com o fato da hediondez do tráfico. Embora a orientação simulada do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de reafirmar o Estatuto da Criança e Adolescente para garantir a internação de adolescentes somente em casos excepcionais, sem consideração à gravidade abstrata da conduta, a prática jurisprudencial demonstra que a caracterização de determinada conduta influi na justificação para a imposição da medida quando se trata do tráfico de drogas. Essa ideologia punitivista presente nas varas da infância e juventude fez com que o tráfico de drogas corresponda atualmente a cerca de 30% dos atos infracionais equiparados a tráfico de entorpecentes de adolescentes cumprindo medidas de privação ou restrição de liberdade. Em estados como São Paulo, as meninas internadas por tráfico chegam a 40%. Se entende-se cada vez mais que as nossas prisões e o centro de cumprimento de medidas socioeducativas são falidos, o tráfico de drogas de baixa monta e sem violência é certamente o pilar desse sistema. Também é momento de cobrarmos do Estado brasileiro que rediscuta o caráter hediondo do próprio tráfico de drogas comum, que gerou um tratamento desproporcional a um crime sem violência. A Lei 8.072 de 1990, chamada Lei dos Crimes Hediondos, regulamenta uma sistemática constitucional impondo limitações a garantias fundamentais de acusados desses delitos. Dentro das principais medidas, a lei proíbe, por exemplo, liberdade provisória, a decretação de penas alternativas à prisão, além de dificultar a progressão da pena. Como o legislador ordinário incluiu no rol de crimes hediondos o tráfico de drogas, o delito passou, então, a ter uma resposta estatal absolutamente desproporcional e irracional. O caráter simbólico dessa inclusão do tráfico na lei de crimes hediondos é sistematicamente utilizado por juízes de direito, membros do Ministério Público e membros das forças de segurança para negar direitos básicos aos atingidos por tal legislação. Essa opção política do Estado brasileiro em definir o tráfico de drogas como hediondo se mostrou desproporcional, nefasta e ineficiente. Pior, com a chamada nova Lei de Drogas de 2006, há um aumento da pena mínima de 3 para 5 anos de reclusão para esses tipos de delito, contribuindo, então, para a explosão do número de presos no país. Em outras palavras, a combinação da Lei de Crimes Hediondos e da atual Lei de Drogas é a maior responsável pelo estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, declarado pelo Supremo Tribunal Federal. De 2006 a 2014, o número de presos por tráfico saltou de 31 mil para 174 mil pessoas, um aumento de cerca de 461%. A grande maioria desses presos comete esses crimes sem conexão com outros delitos e sem violência. Por fim, é importante lembrar quem é o alvo desse sistema. O perfil padrão é de jovens entre 18 e 19 anos, negros, com escolaridade até o 1º grau, sem antecedentes criminais, sem vinculação com organizações criminosas. Nesse sentido, é preciso denunciarmos perante essa ilustre comissão, em alto e bom som, a Lei de Drogas brasileiras é, na prática, um instrumento de criminalização da pobreza, recaindo com ainda mais força nos jovens e negros do país. Não obstante as violações que perpetua, essa política proibicionista brasileira é, além disso, um dos principais incentivadores da formação de organizações criminosas armadas, já que a violência é o modo principal de regulação dos mercados ilegais. Como consequência, o tráfico de entorpecentes está necessariamente acompanhado pelo tráfico de armas, por disputa por territórios, corrupção e solapamento das instituições democráticas, especialmente das polícias, da justiça e das instituições de governo.
Enquanto o Estado brasileiro prioriza medidas demagógicas e ineficientes, como a construção de novos presídios para resolver a questão do estado de coisas inconstitucional, não oferece medidas eficazes para resolver as causas estruturais da política de encarceramento em massa e de superlotação. Em suma, uma escala estratosférica de violações de direitos humanos é hoje efeito direto da política proibicionista brasileira e uma agenda pró-direitos humanos, portanto, deve necessariamente passar pela reforma desse modelo há muito tempo esgotado. Nós entendemos que o problema relatado aqui é um problema complexo que depende da articulação dos 3 poderes nos 3 níveis federativos, além do acompanhamento constante da comunidade internacional. Por isso, demandamos os seguintes encaminhamentos: que o Supremo julgue e declare a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas do Brasil, que proíbe o consumo de drogas no país. Essa medida é importante não só para garantir o direito constitucional à autonomia dos indivíduos, mas também para facilitar e garantir o acesso aos serviços de saúde para aqueles que assim necessitem. Que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei 7187 de 2014, que descriminaliza o consumo de drogas e regulamenta a produção e o comércio de maconha para fins medicinais e recreativos. Este será um importante passo em direção a uma política mais compreensiva e que respeite os direitos humanos no Brasil. Que o Conselho Nacional de Justiça crie uma estrutura para monitorar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 118533, que considerou inconstitucional o tratamento do tráfico privilegiado como crime hediondo. Que o governo federal conceda o benefício de indulto para pessoas presas, incluindo pessoas condenadas por tráfico de drogas. E que o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo parem imediatamente com a ação violenta que ainda acontece sobre a Cracolândia e retome políticas de assistência social, habitação e assistência à saúde das pessoas usuárias de drogas na região. É inaceitável que ainda hoje se adotem políticas de higienização como esta. Ao serem perguntados pela imprensa sobre a realização desta audiência, que mencionaria a violência ocorrida na Cracolândia, o governo e a Prefeitura de São Paulo soltaram uma nota oficial afirmando que, entre aspas, trata-se de posição assumida por quem não tem compromisso com a dignidade humana ou com a resolução do grave problema social que a Cracolândia representa. Nós, em contraposição, respondemos que entendemos sim a gravidade da situação na Cracolândia e é justamente por isso que propomos a adoção de uma política diferente, que funcione. Não há nada de novo em tratar com violência usuários de drogas. Insistir em uma política violenta e que não funciona, sim, é que é coisa de quem não tem compromisso com a dignidade humana.